Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, eu costumo dizer assim, você está aí. Às vezes a pessoa fala, mas por que você fala assim, você está aí? É porque às vezes o seu corpo físico, a matéria, né, está aqui, mas sua cabeça às vezes está em outro lugar. Às vezes você não está aqui. Sua cabeça não está na sua conta que você tem que pagar, no dia de amanhã, no problema que você tem que resolver. E nesse momento, no momento que você está aqui na casa do Pai, no momento que nós vamos falar da palavra de Deus, não eu, mas o Espírito Santo de Deus quer que nós estejamos aqui, ó, na palavra, nós estejamos aqui em espírito, nós estejamos aqui, porque o momento que nós estamos aqui, que nós estamos buscando, vai ser um momento onde Deus ele vai te dar o direcionamento, onde Deus de repente ele vai te dar a arma que você precisa, sabe, a fé que você precisa, não eu, não esse lugar, mas a presença de Deus, sabe, Deus ele vai te dar a fé necessária, para aí sim, você vencer o dia de amanhã, você vencer aquela conta, aquele problema que você precisa resolver, amém? Então você está aí ou não? Amém? Glória a Deus, você está aí. Abre a tua Bíblia no Salmo, vamos voltar ao Salmo, Salmo de número 20, vamos ter uma breve meditação na palavra de Deus, e eu creio que Deus ele vai dar uma palavra de vitória para a tua vida. Amém. Você acredita nisso ou não? Tem uns 4 ou 5 que acreditam. Você acredita nisso ou não? Amém? Melhorou. Salmo de número 20. Salmo de número 20, salmo escrito por Davi, o grande rei Davi, homem do Senhor. Salmo de número 20, no versículo de número 6. Está todo mundo aí? Amém? Glória a Deus. Salmo 20, versículo de número 6. Salmo de número 20, verso 6. Na minha tradução, eu sempre falo a minha tradução, porque às vezes tem traduções que são diferentes. Eu aqui na minha mão tenho um exemplar de uma tradução bem atual, assim, bem próximo da nossa linguagem. Então de repente vai estar um pouquinho diferente do seu, mas o sentido é o mesmo, para te abençoar em nome de Jesus. Amém? Salmo de número 20, a partir do verso de número 6. A minha tradução vai dizer o seguinte, olha, eu tenho a plena certeza de que o Senhor, Ele dá a vitória ao seu escolhido. Amém? Ó, você está aí. Lá dos santos céus, o lugar onde Ele vive, Ele responde, Ele socorre com a sua poderosa mão. Amém? Glória a Deus. Continuando, verso 7. Outras nações confiam em seus carros, em cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. Eles perdem a sua força e caem, eles quem? As outras nações. Nós porém ficamos em pé, firmes para sempre. Amém? Amém. O Senhor dá vitória ao nosso Rei, responde-nos quando pedimos a sua ajuda. Sabe, queridos, na terça-feira o Espírito de Deus colocou no meu coração esse salmo, e eu meditando nesse salmo e trazendo a palavra para hoje, Deus ele começou a mostrar algumas outras coisas a respeito desses mesmos versos que estão aqui, e pelo Espírito Santo eu vou passar para vocês algumas coisas. Sabe, no começo desse salmo, interessante, que Davi ele começa falando, olha, eu tenho a plena certeza. Quando ele começa dizendo isso, ele começa falando, olha, eu não tenho nenhuma dúvida, sabe, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida nenhuma, não tem nada, olha, eu tenho certeza, você entendeu? Eu tenho certeza, não pode acontecer qualquer outra coisa aqui que vai mudar essa circunstância, essa situação, não existe outra palavra, eu tenho certeza. Qual é a certeza que Davi tem? Olha, eu tenho a plena certeza. Ele continua dizendo, olha, plena, quer dizer, ele está reforçando essa afirmativa. Eu tenho a plena certeza de quê? De que o Senhor, de que o nosso Deus, o que ele faz? Ele dá a vitória. Amém? Amém? Você começou a entender? Davi está dizendo para mim e para você, olha, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho sombra de variação alguma, de que o Senhor, eu tenho a plena certeza de que o Senhor, eu tenho a convicção de que o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele dá a vitória, mas Ele não dá a vitória a qualquer um. Você continua lendo, ele vai falar aqui, mas não é qualquer pessoa, é o seu escolhido. Amém? O seu escolhido. Amém?
Vira para o seu irmão que está à sua esquerda ou à sua direita e fala para ele: você é um escolhido? Você é um escolhido? Você é um escolhido? Amém? Você é um escolhido? Você é um escolhido? Então Deus, Ele vai te dar a minha e a sua vitória. Amém? Glórias a Deus. E continuando, ele fala aqui na sequência do 6 ainda, lá dos santos céus, o lugar onde ele vive, ele responde. Quer dizer, Deus, ele não precisa sair lá de cima para vir aqui na terra para responder. De repente, se você está em outro bairro da cidade de Londrina, eu preciso ir lá para te ajudar. Deus não. Lá do céu mesmo, Ele vai e te abençoa. Por isso que nós não podemos ficar aflitos com as coisas que estão acontecendo. Nós não podemos nos desesperar, porque o nosso desespero não move o coração de Deus. Sabe, às vezes a gente fica desesperado, frustrado, murmurando, não vai mover a Deus. Mas assim, a nossa fé, a nossa convicção de que o Senhor nos dá vitória, a nossa certeza, assim como Davi, a nossa plena certeza, porque a fé, Hebreus vai nos dizer, Hebreus capítulo 11, que a fé é certeza, a fé é a convicção, a fé não é a dúvida, a fé não é, olha, eu estou com um problema para resolver no dia de amanhã, mas talvez se Deus me ajudasse, quem sabe se Deus me ajudasse, não, eu tenho um problema para resolver no dia de amanhã, mas eu estou descansando no nome do Senhor dos Exércitos, porque eu tenho a plena certeza que eu sou um escolhido dele e que ele já me deu a minha vitória. Você acredita nisso ou não? Então aplauda o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Lá do santo céu, no lugar onde ele vive, ele nos responde, ele nos socorre com a sua poderosa mão. Sabe, você vê o poder de Deus, que ele não precisa descer aqui na terra para nos socorrer. Seu irmão Edinho, seu irmão Júnior, seu irmão Alexandre precisar de mim, de repente eu preciso ir ao encontro dele para estender as mãos para eles, ou eles estenderem para mim, mas o nosso Deus lá do céu mesmo, ele já estende as suas mãos e nos abençoa. Amém? Glórias ao nome do Senhor. E continua dizendo aqui, olha, outras nações, o verso 7, confiam em seus carros e cavalos. Sabe, quando eu li esse versículo, eu falo: Deus, mas essa parte que eu não estou entendendo, onde o Senhor quer chegar com isso? Daí o Espírito Santo de Deus nos fez lembrar das coisas que estão acontecendo, para trazer para você uma linguagem atualizada, daquilo que está acontecendo hoje. Sabe, se você for olhar, você vê lá que na Coreia o pessoal está preparando bombas. É ou não é? Bomba de hidrogênio, é isso? Bomba de hidrogênio. Você vê que países estão lá com bombas atômicas, estão com diversas armas. E Deus, ele fala para o meu coração: olha, naquela época, o que eram os carros e os cavalos? Era o poder bélico que o povo tinha, o poder de guerra. Então aquelas nações, elas confiavam nos seus cavalos, elas confiavam nos seus carros, que eram aqueles carros que os homens iam para guerrear. E hoje o que acontece? A nação, elas confiam nas suas armas, nas armas químicas, no poder que ela tem bélico. Você está aí ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? As outras nações estão confiando nisso, mas o Espírito Santo de Deus fala para nós confiarmos em quem? Hoje, antigamente, e até quando nós vivemos, nós temos que confiar no nome do Senhor dos Exércitos. Qual que é esse nome, meu irmão? Jesus, Yeshua e Yamashia. Jesus. Sabe, a nossa confiança, a nossa convicção, nós temos que colocar no nome de Jesus. Amém? Você entendeu isso? Eles estão se confiando nas armas químicas que eles têm, estão confiando no poder que eles têm de destruição. Eles são as outras nações que a Bíblia vai falar, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. No verso de número 8, ele fala: olha, eles perdem as suas forças e caem, nós, porém, ficamos firmes em pé para sempre. Amém? Você ficou feliz com isso? Não importa aquilo que o mundo tem, porque a Bíblia fala que Deus, ele mostra a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Deus está falando: olha, o destino deles, você está aqui ou não? O destino deles é serem destruídos, dos ímpios, dessas nações que se gloriam com as suas armas que têm, mas o nosso é ficar firme para sempre na eternidade com o nosso Senhor. O Senhor dá vitória ao nosso Rei. Ele responde-nos quando pedimos a sua ajuda. O Senhor Deus, ele deu vitória ao Rei Jesus, e ele nos responde quando nós pedimos a sua ajuda. Você ficou feliz com isso, irmão? Amém? Então vai lá em Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Primeiro livro ali do Novo Testamento.
Depois ali de Malaquias, Jonas, Miqueias, depois de Malaquias já tem Mateus, imediatamente. Depois de Malaquias você tem Mateus. Localiza ali o capítulo de número 28 e o versículo 18. Mateus, capítulo 28 e o versículo de número 18. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 28, versículo 18, você está aí? Amém. Glórias a Deus. A minha tradução vai dizer assim, olha. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade, vou repetir, toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre. Vou repetir de novo. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Sabe que o Jesus está falando comigo e com você agora? Jesus está falando que ele tem nas suas mãos, ele tem com ele todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Pensa naquilo que você precisa. Jesus ele tem poder para isso. Pensa naquilo que às vezes você perde noite de sono pensando. Jesus tem o poder para isso. Pensa naquilo que às vezes você fala: puxa, isso aí nunca vai acontecer na minha vida. Isso aí é impossível. Isso aí não tem como. Não existe. Jesus tem todo o poder. Jesus ele continua dizendo, e no final ele fala: olha, Jesus falando, não sou eu, é Jesus, eu estarei sempre. Ele não fala em alguns momentos, sabe? Eu gosto de frisar muito bem essas palavras para que nós entendamos bem. Ele não fala que está em alguns momentos, ele fala: eu estarei sempre, 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 sempre com vocês. Amém? Quando você pensar que não tem mais gente, que você está sozinho, quem está lá com você? Jesus. Quando eu pensar que, poxa, acabou toda a possibilidade, acabou todo o dinheiro, irmão Júnior, não tem amigo, não tem mais ninguém, quem vai estar conosco? Jesus. Quando aparece aquela enfermidade, não tem mais cura, os médicos desenganam, olha, não tem mais como, leva porque vai morrer, quem vai estar com ele? Jesus. E ele, Jesus, ele tem todo, ele não tem algum, ele tem todo poder, não só nos céus, como também na terra, em todo lugar. Amém? Você ficou feliz com isso? Amém. E ele estará com você, ele vai estar comigo até o fim dos tempos. Glórias a Deus. Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, na sequência de Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10. Se você não está contente com isso, Deus ele vai falar ainda mais para você. Lucas, capítulo 10, versículo 19, aqui na minha tradução. Lucas 10, 19. Amém? Glória a Deus. Eu, que está falando, Jesus é que está falando. Eu lhe dei a autoridade sobre as forças do inimigo, para pisares sobre serpentes e escorpiões, e nada fará mal a vocês. Amém? Você entendeu isso? Amém? Mas eu vou ler de novo. Eu lhes dei a autoridade sobre todas as forças do inimigo, para pisares sobre serpentes e escorpiões, e nada fará mal a vocês. Amém? Contudo, o maior motivo da alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os vossos nomes estão registrados aonde? Você está aí na Bíblia ou não? Mas a vossa alegria não é que os demônios obedecem a vocês, não, mas que os seus nomes estão escritos aonde? Amém? Você ficou feliz por isso? Deus está falando que o meu nome, que o seu nome
ele não está escrito na calçada da fama. Que o meu nome, que o seu nome não está escrito num livro qualquer. Ele está falando que o meu nome, que o nosso nome está escrito nos céus, plural. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 125. Vamos voltar lá no Salmo. Salmo de número 125. Você está entendendo essa mensagem? Você conseguiu pegar o fio da meada? Amém? Amém? Salmo de número 125. Acho que agora você vai dar um glória. Gostoso. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor protege o povo hoje e eternamente. Amém? Hoje e eternamente. Hoje e eternamente. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo enquanto eu procurava uma palavra, enquanto eu orava e buscava a Deus a respeito do culto de hoje? Quando eu buscava a Deus a respeito do culto de hoje, o Espírito Santo de Deus falava comigo que de certa forma normal, entre aspas, as pessoas ficarem preocupadas, as pessoas ficarem temerosas com as notícias que estão acontecendo. Amém? Com tudo aquilo que está sendo falado na mídia, com a situação econômica do governo, com tudo aquilo que tem falado sobre guerras e rumores de guerra, etc, etc, etc. Mas Deus ali falava para mim: olha, meu filho, vai chegar um tempo, está chegando um momento, a cada dia está funilando mais, e vai precisar cumprir uma palavra minha que está escrito na Bíblia Sagrada, está escrito nesse livro, onde as pessoas eles vão ver, vai ser notória a visão das pessoas, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que busca e aquele que não busca o Senhor. Então, queridos, o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa noite? Olha, você tem que mostrar lá fora, não aqui, lá fora, qual é a diferença. Deus, ele vem falar conosco: olha, você precisa mostrar lá fora, olha, qual é a convicção. A pessoa chegar para você e falar para você: vixe, está acontecendo tudo isso daí, eu não sei não, eu acho que o Brasil vai quebrar, eu acho que vai acabar todas essas coisas, eu acho que está arrebentando com tudo, acabando com tudo. E você vai falar: não, Deus ainda tem algumas coisas para ser cumpridas. Eu acredito que Deus vai abençoar ainda, que Deus ainda ele vai prosperar as nossas vidas, a nossa casa. Por mais que o mundo esteja em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Por mais que as coisas parecem que vão desencadear para acabar com tudo, Deus ainda fala que é o princípio das dores. Assim como a mulher, quando ela vai ter seus filhos, seu filho, no caso, ela tem aquelas dores de parto e passa por aquele processo todo antes de gerar o filho. Deus ele vem nos falar que todo esse processo ainda é o princípio. Então nós não temos que ficar atemorizados, nós não temos que ficar nos lamentando e acabando no cabelo, criando cabelo branco, rasgando as vestes, não. Nós temos que fazer como o salmista fala, no Salmo 37, verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e ele tudo fará. É isso que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite. Esse é o resumo dessa palavra. Olha, eu estou com você, eu estou contigo e não abro. Eu estou com você, meu irmão, minha irmã. Minha presença está com você, o meu Espírito está com você. Eu te dei todo o poder. Está na palavra: olha, eu te dei poder sobre os demônios, sobre todas essas situações, sobre o vento, sobre todas essas coisas. Nós acabamos de ler aqui, amém? Você acompanhou comigo, olha, eu te dei todo o poder, está tudo na sua mão, está tudo com você, e eu, Jesus, ando com você. Salmo 125 falou: olha, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim sou eu estou em volta do povo, do meu povo. Sabe como aquela criança está aprendendo a andar de bicicleta, e você que é mãe, pai prudente, aquela criança está começando a andar de bicicleta, você sabe: olha, eu não posso piscar, senão ela vai cair. É assim ou é? Ela está começando a andar de bicicleta e ela está meio assim. Assim é Jesus, assim é Deus. Deus ele está ao nosso redor, ele está ali nos olhando, nos observando. Olha, eu acho que agora eu tenho que observar, senão ele vai cair. Ele pode cair para lá, ele pode cair para cá, mas a minha mão, a minha mão sempre vai estar ali para segurar a mão dele, para não deixar que ele caia, para não deixar que ele se machuque,
para não deixar que as coisas do mundo venham tocar sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a casa dele. Amém? Você acredita nisso? A mão do Senhor, a presença do Espírito Santo está em teu redor. Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo, está observando, Ele está te protegendo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3. Já estou encerrando. Faltam mais umas 10 passagens só, irmãos. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor. Malaquias 3, 14. Glória a Deus. Malaquias fica ali entre Mateus, né, na divisão do Novo para o Velho Testamento. Malaquias ali é o último livro do Velho Testamento. Aí você vai ali no capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Amém? Glória a Deus. Ouçam isto. Foi isso que vocês disseram. É bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer a sua lei? De ficar triste, chorando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, no que nos diz respeito, a lei é esta: felizes e arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, os que desafiam o castigo de Deus, nada sofrem de mal. Então, só um pouquinho, dá uma pausa aqui, olha para mim, fazendo um favor, por gentileza, para que você entenda isso aqui no blasfêmio. Aqui, Deus está dando uma palavra, e no primeiro versículo ele falou sobre as pessoas que não obedecem a Deus. Então, as pessoas que não obedecem a Deus, elas vão falar diante de Deus: olha, é isso que acontece. As pessoas que fazem coisas ruins, elas são abençoadas, elas prosperam. E os que desafiam a Deus, elas não sofrem mal nenhum. Então, tipo assim, Deus não está para nada, né? Não está acontecendo de nada, está tudo errado. Essas são as pessoas que murmuram, as pessoas que falam contra Deus. Mas as pessoas que obedecem a Deus, no versículo 16 vai falar assim, ó: então os que obedeciam e amavam ao Senhor conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes daqueles que obedeciam e honravam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor do universo, no dia em que eu preparei. Não deixarei que sofram, como o pai não castiga o filho obediente. Então vocês verão a diferença entre o tratamento daquele que obedece a Deus, entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que o servem e os que não servem. Amém? Então Deus aqui está falando, olha, versículo 17 novamente: eles serão meus, diz o Senhor do universo, no dia em que eu preparei. Não deixarei que eles sofram, como um pai que não vai castigar o filho obediente. Não é assim? Se seu filho é um filho obediente, você não vai colocar ele de castigo. Assim é Deus conosco. Se nós obedecemos a Ele, se nós buscarmos a Ele, Deus está falando que nós vamos ser abençoados, vamos ser prósperos. E ainda mais que nós sofremos alguma causa, alguma consequência aqui na terra, assim como de repente aquele pai descuida e permite às vezes para aquele filho aprender, que aquele filho caia, que aquele filho tropece de repente correndo, aquele pai permite: olha, vou deixar ele correr, ele se arranhar, mas eu estou aqui. E ele permite que aquele filho ele caia num momento só para ele acordar e ver que ele não é independente. Mesmo que isso aconteça comigo e com você, Deus permita que nós tenhamos pequenos tombos, pequenos deslizes pela desobediência. Deus está falando que Deus ele vai nos abençoar, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é que nos abençoa. E ele fala no versículo 18: então vocês verão a diferença. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que servem e os que não servem. Então nós, a cada dia, temos que buscar essa diferença. Temos que buscar a diferença daquele que obedece a Deus, daquele que não obedece. Por mais que a situação venha falar, de repente você olha para mim e fala: poxa, aconteceu uma coisa comigo que eu não gostei, aquela pessoa prospera e parece que eu não estou prosperando, aquela pessoa é abençoada numa área e parece que eu não estou sendo abençoado, aquela pessoa maldiz o nome do Senhor. É isso que está acontecendo aqui, ó. O povo está falando: olha, parece que a lei do Senhor está tudo errado, parece que Deus está fazendo ao contrário, aquele que fala mal do Senhor ele é abençoado, aquele que fala bem é amaldiçoado. É isso que o povo está falando. Mas eu estou falando: olha, vocês vão ver a diferença. Não acabou ainda a história.
De repente, na tua ótica, parece que está sendo assim, mas aquela aprovação vai servir para aquela pessoa ser aprovada. Ela sendo aprovada, ela vai ser abençoada. Ela sendo abençoada, ela vai herdar o reino dos céus, que é algo muito maior, muito melhor do que essas coisas pequenas aqui da terra. Você acredita nisso? Então, levanta tua mão, glorifica o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Deus lhe dá a vitória aos seus escolhidos. Deus dá a vitória aos seus escolhidos. Jeremias, capítulo número 18. Jeremias fica ali nos profetas designados como profetas maiores, né? Isaías, Jeremias. Aí você localiza Jeremias, o capítulo de número 18. Glória a Deus. Jeremias 18. A minha tradução vai dizer da seguinte forma: olha, esta é uma outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça a casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Então, Jeremias diz, né, eu fui à casa do olheiro, que o Senhor tinha me indicado. Lá encontrei o olheiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso ele amassou novamente o barro e começou a fazer um jarro conforme ele queria. Amém? Você entendeu? Provavelmente você já conhece essa palavra. Deus ele fala para Jeremias: ó, Jeremias, desce lá até a casa do oleiro. Aí Jeremias pega e vai lá onde o Senhor mandou ele ir. Ó. Aí de repente ele está lá e ele começa a observar o oleiro trabalhando ali no barro. Amém? Você está entendendo? O oleiro está ali trabalhando. De repente o vaso dele não agradou, ele não gostou. De repente ele começa a amassar o barro. Doeu aí ou não? Ainda não doeu? Eu e você, nós somos o barro. Jesus é o oleiro. De repente a gente não está da forma que agrada. Aí ele amassa. Então o oleiro vai lá, amassa o barro e faz de novo um vaso. E faz um vaso de honra na presença de Deus. Por que Deus falou tudo isso? Por que Deus está falando isso agora? Porque muitas vezes precisa que algumas coisas aconteçam para Deus amassar o barro e fazer um vaso novo. Amém? Você entendeu isso? Muitas vezes, vou repetir, precisa que o olheiro, que é o Senhor Deus, amasse o barro para fazer um vaso novo, um vaso de honra. Muitas vezes você não entende algumas coisas que acontecem na tua vida. É o olheiro amassando o barro para te fazer um vaso de honra, para mim fazer um vaso de honra. Amém? Você entendeu isso? Versículo 6. Então o Senhor falou comigo: o povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que esse oleiro fez com o barro? Pergunta o Senhor: como o barro está nas mãos do oleiro, assim sois vocês, estão nas minhas mãos. Vocês, eu, estamos nas mãos do Senhor, na mão de Deus, literalmente. Amém? Então, meu irmão, volta lá no Salmo 20, nós vamos encerrar a mensagem. Volta lá, Salmo 20. Salmo 20. Quem está na mão do oleiro? Tem uns 13, contei agora. Quem está na mão do oleiro, levanta a tua mão para ser registrado. Agora tem uns... Perdi as contas. Está todo mundo. Glórias ao nome do Senhor. Salmo de número 20. Então nunca se esqueça. Às vezes você pergunta a Deus: por que está acontecendo tantas coisas? Deus às vezes amassa o barro para fazer um vaso de honra. Muitas vezes Deus pega e balança a figueira. Às vezes dói. Amassar o barro, se o barro pudesse falar, é que o barro não sabe falar, né, irmão? Se o barro falasse, às vezes ele ia gritar, gemer, chorar, quem sabe? É eu e você, às vezes a gente chora, geme, Deus está amassando. Amém? Salmo de número 20, voltamos lá, para encerrar agora. Tem gente com sono, tem gente cansado, mas Deus dá a vitória. Salmo de número 20. Vamos começar no verso número 1, né? Não tem número. Salmo de número 20, você está aí? Amém? Quem está dormindo, levanta a mão. Não tem ninguém. Glórias ao nome do Senhor. Salmo de número 20. No dia em que você passar por sofrimento, eu espero que o Senhor esteja aonde?
Tem 2 ou 3 lendo comigo. Vai lá. No dia em que você passar por sofrimento, espero que o Senhor esteja. Na minha tradução fala ao seu lado. Na sua fala o quê? Em segurança. Tem lugar mais seguro que o lado do Senhor? Ao seu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você embaixo dos problemas. É isso ou não? Na minha tradução está assim: acima dos problemas. É isso que Deus está falando comigo e com você. Nós temos que estar acima das coisas que estão acontecendo. Nós temos que estar acima dos problemas, acima das dificuldades. Por quê? Porque a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa convicção, ela não está no problema, ela não está aqui na terra, ela está no alto. O salmista mesmo fala: olha, eu levo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então a sua convicção, a minha convicção tem que estar no alto, no Senhor. Espero que o Senhor esteja ao teu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas, em perfeita segurança. Que Ele lhe mande socorro do seu santuário, de onde Ele vive. Lembra da mão do Senhor? No Monte Sião. Verso 3. Lembre-se das suas ofertas de gratidão, dos sacrifícios queimados. Verso 4. Que Ele conceda a você os desejos do seu coração e cumpra todos os seus planos. Assim, quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares, em nome do nosso Deus. Amém? Você entendeu isso? Sabe, quando ele fala de agitar a bandeira, é como eu sei, o pessoal que gosta de futebol, a torcida está lá e ela agita a bandeira. Quando o time faz um gol, quando o time ganha o campeonato, o pessoal está lá e alvora a bandeira. É assim quando nós recebemos a nossa vitória. Espiritualmente nós recebemos a bandeira da vitória e começamos a dizer: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Continuando, verso 5, a partir dele para baixo. Em o nome do nosso Deus, que o Senhor lhe dê tudo quanto você pediu a Ele. Amém? Só até aí. Se coloque de pé. Seu irmão está cansado, acorda ele aí. Está dormindo. Você entendeu essa palavra? Você foi renovado ou não? Você tomou posse disso ou não? Deus está falando coisas assim simples e pequenas para nós no dia de hoje. Deus ele está falando: olha, eu sei que o mundo está passando por problemas, por situações. Eu sei que o mundo está passando por problemas e situações. O que eu falei? Quem está passando por problemas? O mundo. O mundo. Mas Deus ele falou ali que Ele ia mostrar a diferença daquele que serve, daquele que não serve. Então Deus ele está falando conosco nessa noite, que nós precisamos confiar mais. Nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos ter a certeza. Nós precisamos ter a convicção, irmão Paulo. Quando as pessoas pegam e falam para a gente que trabalha com comércio, com venda, vem falar: não, mas o mundo está em crise, mas esse negócio não dá, tem que abaixar o preço, tem que fazer isso, aquilo. Nós falamos: olha, eu estou em Cristo Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe. Se eu estou com a vida ruim, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, você vai ser abençoado. Não, Deus vai te abençoar. Sabe, quando as pessoas vêm desafiar a gente, sabe, muitas das vezes é sinal do inimigo, irmão. O inimigo coloca as pessoas para vir para tirar a nossa fé, a nossa convicção em Deus, querendo mostrar as coisas que estão acontecendo aqui na terra. Olha, está acontecendo isso, está faltando água, está faltando aquilo, está um monte de buraco, está tudo acontecendo de ruim. Mas Deus ele quer colocar no nosso coração nessa noite, daqui para frente que você profetize, daqui para frente que você comece a olhar para essa situação e não deixe aquilo tirar a tua fé, a tua convicção. Sabe, a Bíblia vai nos dizer aqui: olha, você tem que ficar acima dos seus problemas. Nós temos que ficar acima dos nossos problemas. O que o inimigo quer fazer? Qual é a estratégia dele? É jogar o nosso problema sobre a nossa cabeça, a gente se afundar, entrar na depressão, ter um câncer, ter um problema. Sabe, essa é a estratégia do diabo, das trevas de Satanás. Mas Deus quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida, que ao passar todas essas dúvidas, de repente lá no céu, eu bato na costa do Júnior, falo: Júnior, você lembra a tribulação que era lá na terra? Mas aqui nós estamos apenas louvando, exaltando.
agitando a bandeira da vitória e dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja ao Senhor. De repente a gente esteja falando: Pai, foi muito sofrido, foi tribulado, mas nós vencemos. Nós podemos estar aqui vendo o Senhor, te glorificando, te exaltando, agradecendo o teu nome. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado pelas vezes que o Senhor nos amassou. Deus, muito obrigado pelas vezes que, como um barro, nós fomos amassados lá na terra, para que nós possamos herdar os céus. Comece a fechar os olhos neste momento. Comece a agradecer a Deus. Comece nesse momento, de repente, pedir perdão a Deus pela tua falta de fé. Assim como aqueles homens que pediram a Deus a sua cura, aquele homem que pediu a Deus, a Jesus aqui na terra, a cura do seu filho, e de repente Jesus olha para ele e ele fala para Jesus: me perdoa, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Comece a dizer isso a Deus: Senhor, me ajuda às vezes a não confiar, me ajuda às vezes a confiar, a não dar ouvido, Senhor, ao inimigo, me ajuda a confiar no Senhor, me ajuda, Pai, a deixar, Pai, todo o embaraço. Deus, me ajuda a deixar todo o pecado. Deus, me ajuda a deixar tudo aquilo que me impede de alcançar a Tua presença. Pai querido, nós estamos assim como um vaso, Pai, diante da mão do oleiro, pedindo a Ti, Senhor. Pai, se de repente é preciso amassar essa terra, de repente é preciso amassar esse povo, de repente é preciso amassar algumas coisas, Senhor, para ser construído um vaso novo, um vaso de honra. Pai, nos ajuda, nos dê força, nos dê convicção. Oh, Espírito Santo de Deus, venha renovar nossas vidas nesta noite. Pai, renova os nossos corações, ó Deus, renova a nossa vida, a nossa casa. Oh, Espírito Santo de Deus, recante orimai, decanto orimai, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Foi nosso, Pai, seu coração, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, renova a tua igreja nesta noite. Deus, nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser moldados. Esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Oh, Pai, renova, Senhor, assim como aquele vaso, Pai, na mão do oleiro, Pai. Coloca o desenho da nossa vida, Senhor. Nos faça vasos de honra nas Tuas mãos, ó Pai. Que nós não sejamos, Pai, como hipócritas, como os vasos de Satanás, mas que nós sejamos vasos do Senhor, Deus. Aonde quer que nós estejamos, Deus, molda nossas vidas e nos faça de novo. Essa é a minha oração, o meu agradecimento ao Senhor, em nome de Jesus. E se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalta o Senhor no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo dia. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Do primeiro ao sétimo, se coloca de pé em nome de Jesus. Aquela pessoa que estiver no primeiro dia vai estar dizendo: olha, Deus, eu estou no primeiro dia, Pai, estou aqui colocando diante da Tua presença a minha campanha. Já começa a colocar diante de Deus enquanto eu vou falando. Você que está no primeiro dia, começa a falar: Deus, eu estou no primeiro dia aqui e eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Começa a expressar a Deus a tua fé, expressar no mundo físico, sabe? Porque o mundo físico ele é uma imitação do mundo espiritual. Começa a colocar: Deus, essa é a minha campanha, Deus. Deus, eu estou pedindo para o Senhor isso porque eu preciso, eu necessito. O Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor sabe daquilo que eu preciso antes mesmo que eu pedisse ao Senhor. Comece a colocar nesse primeiro dia a sua campanha. Aquele que está no segundo, começa a falar: Deus, eu confio no Senhor.
Deus, o mundo está dando notícias de guerra, de rumores de guerra, mas eu estou aqui com a minha campanha no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ou no sétimo elo. Estou aqui convicto da Tua Palavra, convicto do Senhor, convicto que o Senhor é o Deus que me dá a vitória, que o Senhor está comigo, que não importa onde que eu esteja, a Tua presença está lá, a Tua mão está lá, que é o Senhor quem cuida de mim, não é o homem, não é a mulher, não é o presidente, não é ninguém, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me abençoa. Pai, estou aqui, Senhor, acreditando na minha vitória, Pai, acreditando no milagre, Pai, acreditando que o Senhor já me deu todo o poder, Pai, sobre todas as coisas aqui na terra, como nos céus, Pai, através de Jesus. E eu estou determinando, Pai, a minha vitória, Pai. Estou determinando, Pai, o milagre na minha vida, Deus. Estou determinando o milagre, a vitória na vida desse irmão, dessa irmã que acredita. Se você acredita, glorifica o nome do Senhor, alça a bandeira da vitória em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus e pode se assentar. Glória ao nome do Senhor. Vou deixar registrado também que os irmãos que estão na internet, quiser participar dessa campanha, só entrar em contato com o e-mail, falar com o irmão Edson, com o pastor Luciano, que ele vai estar passando todo o direcionamento de como funciona a campanha e como se deve proceder em relação a essa campanha. E você pode participar, em nome de Jesus, não custa nada, apenas a sua fé e a sua convicção de estar assistindo o vídeo e buscando a palavra do Senhor. Amém?